Olá, bem-vindo você que clicou agora para ver o programa Questionar, Aprender e Melhorar, com o meu amigo Pedro Neves. E o meu jovem amigo Ivan Franzolini. Muito jovem, de Muito espírito. jovem. Hoje nós vamos abordar um tema, você sabe que os nossos temas é para provocar, é para nós refletirmos, para percebermos o quão abrangente é o conhecimento espírita. E nós escolhemos para hoje o programa Questionar, Aprender e Melhorar, vai falar sobre nenhum mal te alcança se você não der sintonia. Será verdade, Pedro? Olha, se fosse assim era muito fácil, né? Porque no final das contas é só uma questão de você estar em prece meditativa o tempo todo, procurando um merecimento contemplativo, e quem sabe ali um pouco mais para frente a gente aprende a processar clorofila, né, e vai fazer fotossíntese, não precisa nem de alimento. Então, se a gente ficasse numa sintonia boa o tempo todo, nenhum mal nos alcança. Infelizmente, eu acho que não é bem assim. Acho que nós temos um outro problema, além dessa questão da nossa sintonia. O que você acha? Pesquisadores dizem que nós não irradiamos um só pensamento por vez. Nós irradiamos vários. Por exemplo, nós estamos fazendo esse programa aqui, mas eu posso estar preocupado com a minha esposa que não está bem. E uma parte do meu inconsciente está sintonizado com esse problema. Tem outra parte que está sintonizado com outro assunto. Então nós somos mais abrangentes do que o normal. Você está dizendo que o nosso cérebro é multiusuário, a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. No plano inconsciente. No plano consciente, não. Nós estamos aqui gravando o programa, né, na TV Web Luz. Okay. Então, dessa forma, nós estamos irradiando em diversas frequências ao mesmo tempo. Algumas muito positivas, outras neutras, outras mais pesadas, né? Tudo ao mesmo tempo. Agora, quando nos concentramos num trabalho meritório, numa oração, pensando em ajudar alguém, nós convergimos toda a nossa potência irradiativa num padrão de sintonia positiva. Mas os espíritos dizem que isso dura, no máximo, minutos. Mas vamos fazer de conta que, mesmo que durasse só minutos, que a gente conseguisse ir por um processo qualquer de meditação, ou, sei lá, autocontrole, né? Necessariamente o fato da gente estar numa sintonia superior vai impedir que o mal nos alcance, porque eu fico pensando numa outra questão. É a questão assim, tem algumas coisas que nós já fizemos em outras vidas que nos levam para uma consequência e uma necessidade em que nós vamos passar por situações ou para a gente poder resgatar alguma coisa que a gente fez, ou então para provar que frente àquela situação do mal, vamos dizer assim, né, a gente tem que ser provocado, a gente tem que ser testado, a gente provas e expiações. A gente tem que conviver com isso para amadurecer. Então, obviamente, quem se mantém num padrão vibratório vai se isolar de algumas coisas que quem está lá naquela outra história pensando que vai pisar no calo de alguém, que está maquinando fazer alguma coisa ruim, ou seja, quem está no padrão vibratório baixo acaba atraindo e permitindo influências diferentes, etc. e tal. Mas mesmo que a gente ficasse o tempo todo só ali naquela sintonia, que você disse que minutos depois a gente já perdeu essa sintonia, mesmo se fosse isso, quer dizer, o mal não nos alcançará na medida em que a gente estiver num padrão de evolução diferente, em que a gente já saltou dessa coisa. E se fizermos uma comparação, Ivan, se me permite, olhando lá para trás, quando a gente estava num processo evolutório lá, em que a gente estava num mundo mais bárbaro, hoje nós, se formos comparar a situação atual, nós estamos isolados de uma série de situações negativas, de uma série de mal que acontecia quando era um planeta, quando a gente estava num estágio de primitivo ainda, né? Mundo primitivo, porque afinal de contas, pelo menos hoje, quem come carne, que não é o seu caso, que hoje você estava comendo um estrogonofe de soja, enquanto eu estava me locupletando no estrogonofe de franguinho mesmo, né? Mas pelo menos... A carne branca. Carne branca, mas mais que isso, não é nenhuma carne humana que a gente está comendo. Ninguém está perseguindo um ser humano da forma como acontecia antes. Ou seja, nós já nos isolamos de algum mal porque nós estamos num padrão vibratório diferente,
mas ainda temos que ser exposto a outro nível de prova e expiação que não vai nos isentar. Não vai nos isentar, tem toda a razão. Mas vamos analisar agora sobre outro prisma. Então nós vimos que a alta sintonia a gente não consegue manter. Por Sim. quê? Porque nós estamos numa faixa de evolução e a gente varia nessa faixa de evolução. Ora estamos aqui embaixo, ora estamos aqui em cima, no meio. Então a gente não consegue manter. E tem outra coisa que o Pedrão falou. Olha, se você tem como prova ou como a lei de causa e efeito para você passar, tudo isso é aprendizado. Olha, nós temos que lembrar que não há injustiça. O plano de Deus é perfeito. Então não há injustiça. Mas pode ter coisas que nós podemos não passar. Pode ter coisas que nós podemos não passar. Então, agora vamos pensar do outro lado. Eu posso me manter numa sintonia muito baixa e favorecer o meu contato com energias iguais. E isso provavelmente vai me fazer passar por maus bocados que eu poderia ter evitado. Então, que não é necessariamente para o meu aprendizado, é pela minha teimosia. Ou pelo livre-arbítrio, né? Porque você toma uma decisão de ficar naquela faixa vibratória. Por exemplo, uma mesma situação que eu achei muito legal. Tive agora, recentemente, com um amigo, e a gente estava discutindo o negócio. Ele falou uma frase para mim, e naquela frase eu achei que ele estava querendo fazer uma coisa muito errada. Eu entrei num discurso de falar para ele, não, olha, você não deve fazer isso, eu não aceito, eu não vou. Ele ficou me olhando assim, de repente, quando eu percebi, ele estava assim, já ficando meio vermelho, né? Aí deu um estalo. No final das contas, aquela frase que ele falou para mim me disparou um monte de sensações, comparando com o que eu já vivi. Fiz até um discurso ético em cima dele, quando ele falou, não, mas tudo que eu estou fazendo aqui está dentro dos conformes, porque, olha, isso que você falou, que você interpretou desse jeito, na verdade é outro. Eu levei um susto, depois começamos a dar risada os dois, né? Eu falei, nossa senhora, o que é o pressuposto, né? Mas naquela situação que eu podia ter devolvido uma pergunta, mas você quer dizer que você está querendo fazer uma coisa errada? Não, eu já pré-julguei, lancei um discurso em cima dele, ele depois demos risada e tal, mas aquilo oportunizou uma situação que, se ele não fosse maduro o suficiente, ele poderia ter dado uma resposta atravessada para mim. E aí foi um aprendizado enorme, né? Porque a resposta desse meu amigo depois me fez refletir bastante. Eu falei, puxa vida, e ele ficou me escutando o tempo inteiro, pacientemente. Se fosse eu na situação dele, que foi uma certa acusação que eu fiz, né? Eu não teria reagido dessa forma. E eu vi nessa reflexão que, quando acontece essa situação, sempre tem uma oportunidade de você ir para um lado ou ir para o outro, porque nós temos o livre-arbítrio, e quando a gente cria aquela oportunidade que abaixa o padrão vibratório, oportuniza outras coisas desagradáveis. Oportuniza pensamentos desagradáveis, falta de juízo, né? Falta de análise, preconceito, tudo isso. Então, quando eu estou conversando com um amigo, se eu estiver mantendo uma sintonia melhor, não precisa ser maravilhosa, mas uma sintonia melhor, o que é? De respeito, de solidariedade. Isso vai fazer com que a nossa conversa flua de modo melhor. Os resultados dela, o entendimento, tudo. Agora, se eu estou numa sintonia baixa, provavelmente vai me vir à mente contar uma piada pesada, a falar sobre defeitos do meu companheiro, do meu colega, né? E não priorizar as coisas boas. Tudo bem. Para encerrar, só para a gente refletir um pouquinho, não é com amigos só, né, que é o que a gente tem que fazer. O mais difícil é a gente fazer justamente com aquele que nos confronta, que não é tão amigo. É mais difícil. É mais difícil ainda você manter esse padrão vibratório. E aí, quando tem alguém que está se relacionando comigo, que eu considero que é um problema, que eu não tenho afinidade, eu lembro de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo que a gente tem que amar não é aquele que concorda com a gente, mas é o que discorda. Então, só para finalizar agora da minha parte, nós temos que lembrar que, se por um lado eu não consigo me manter em alta sintonia, e mesmo se conseguisse, eu não estou isento de passar pelo que foi planejado para a minha evolução, isso não quer dizer que eu não devo me manter na melhor sintonia possível. Sempre. Né? São coisas diferentes. Então, gente,
Foi só para provocar, para a gente refletir sobre a doutrina espírita. Esperamos você no nosso próximo programa. Então sintoniza aí, clica, dá like, manda pergunta, interage com a gente, dá um feedback, gostou, desgostou, para a gente poder melhorar também a forma como nós estamos interagindo com vocês. Muito obrigado. Um abraço.